Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar de Série A do Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Flamengo, que jogam neste sábado, dia 4 de maio, abrindo a quinta rodada da competição nacional. E para me ajudar nessa análise desse confronto, estou aqui com ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio? Fala, meus queridos, vamos que vamos para mais um jogaço aqui na nossa TV Bet, analisar Bragantino e Flamengo, um confronto muito interessante, muito difícil, equipes que vivem momentos distintos, vamos nos aprofundar um pouco mais para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Esse jogo que vai ser lá no Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, jogo às 6h30 da noite, tá? Jogo que vai iniciar aí essa quinta rodada do Brasileirão. Bragantino, Matheus, que teve uma sequência no Nordeste, né? Jogou no domingo contra o Fortaleza, empatou em 1-1 pelo Brasileirão, né? E pela Copa do Brasil, foi até Souza, Sertão aqui paraibano, e empatou também pelo mesmo placar 1-1 com o Dinossauro do Sertão. Uma semana desgastante, né? O Flamengo também teve 2 jogos, mas os 2 foram no Rio de Janeiro. Perdeu para o Botafogo no Maracanã 2-0 e na quarta-feira venceu o Amazonas pela Copa do Brasil por 1-0. Fala um pouquinho dessa sequência das equipes e expectativa aí e desse desgaste, né, do time de São Paulo. Pois é. O Bragantino que vive um bom momento, né, aparecendo aí inclusive a sequência recente da equipe, já são 5 jogos seguidos sem perder, conforme a gente está vendo, na verdade são até 6, né, se a gente considerar mais uma partida aí, vem de 2 empates de fato, mas o desgaste pesou também, né, 2 jogos no Nordeste, distantes de casa, já o Flamengo tem esse fator a seu favor, a questão de vem de 2 partidas no Rio de Janeiro, está mais bem fisicamente, porém o momento das equipes em campo, né, o desempenho, tem sido bem distinto. O Bragantino está até um pouco acima da média aí, começou muito bem o Brasileirão, está em terceiro lugar com 8 pontos marcados, significa que está invicto, foram 2 vitórias e 2 empates. O Flamengo vinha de 3 jogos seguidos sem vencer, venceu o Amazonas agora no meio de semana pela Copa do Brasil, mas saiu até vaiado, né? Xingamentos aí para o treinador Tite, a torcida não ficou satisfeita com o desempenho da equipe mesmo com a vitória de 1-0, saiu muito magro o placar, né? Então, o momento dos 2 times é muito distinto. O Flamengo, ele vem aí meio que mal nesses últimos jogos, o Bragantino superando expectativas, então é um confronto muito interessante aí da gente analisar, né, Fábio? Na Série A, né, o Bragantino é o terceiro colocado, 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Flamengo tem 7, tem só um pontinho a menos, mas tem uma derrota, né? Tem uma derrota, 1 empate e 2 vitórias na competição nacional. O Bragantino são 2 vitórias e 2 empates, Isso, né? 2 vitórias e 2 empates. Ainda. Isso. Ainda não perdeu na competição nacional e também não perdeu nesse último jogo pela Copa do Brasil. Média de gols do Flamengo é melhor, né, Matheus? Mas também é da temporada, né, essa média. Isso, pois é. Então, assim, o fator carioca aí a favor do Flamengo pesa muito, né? Enquanto o Bragantino disputou o Campeonato Paulista, que a gente sabe é o campeonato estadual mais difícil do Brasil, né? E também fica o destaque para essa média de gols sofridas do Flamengo ser muito baixo, de fato, 0,35. O Flamengo que passou uma grande sequência sem sofrer gols, mas os jogos eram de mais baixo nível. A sequência recente do Flamengo já não é tão boa. Nos últimos 6 jogos do rubro-negro carioca, sofreu gol em 4 deles, né? Então é bom a gente já abrir o olho, eventualmente, aí para um golzinho do Bragantino nesse jogo, porque o momento do Flamengo não é muito favorável, beleza? Por isso a gente já vai trazer aqui os padrões das equipes para destrinchar melhor estatísticas que identificamos recentes aí das 2 equipes. O Bragantino, por exemplo, ele vem de 6 jogos consecutivos sem perder. E lembrando que 4 aí foram no Brasileirão, tá invicto ainda no Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo, por exemplo, já foi derrotado, né? Tem 3 vitórias e 1 empate. O Bragantino tem 2 vitórias e 2 empates. Ou 3 vitórias e 1 derrota no caso do Botafogo, né? E o Flamengo só tem 1 vitória nos últimos 4 jogos e essa vitória também foi ali meio que né, insatisfeito por parte da torcida, né? Contra o Amazonas, que é um time que veio da Série C, né? Tá na Série B, mas Maracanã... Esperava-se muito mais, time goleada, esperava-se, né? Então foi... o Flamengo está deixando a desejar aí nesse início de Brasileirão, quando a temporada começa, né? Porque o Campeonato Carioca, assim... Até jogou, nem jogou com o time titular. Muitos jogos ainda não foi ali com força máxima e tudo mais. E o Flamengo precisa aí dar uma resposta, mas tem um jogo difícil, né, Matheus? E um adversário que costuma balançar as redes contra o rubro-negro carioca. Pois é, inclusive nesse retrospecto aí de 9 jogos, o Bragantino, ele leva um pouco de vantagem, tem mais vitórias até do que o Flamengo e conseguiu marcar gols em 8 das 9 vezes que enfrentou o Flamengo aí nos últimos 9 confrontos diretos entre as equipes. Por isso, já vamos chamar o nosso Momento Bet Nacional para dar uma analisada nas odds desse confronto. O que é que a gente pode esperar então aí, Fábio? O que é que a gente pode Pois é, né? A gente viu que o Bragantino
costuma fazer gol no Flamengo, costuma fazer gol, né? Fez gol contra o Souza, fez gol nos últimos jogos, né? Recentes. O Flamengo vem sofrendo gols, né? Não sofreu contra o Amazonas, mas sofreu contra o Botafogo, sofreu na maioria das partidas do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 6, né? Levou gol. Então acho que mercado de gols, né? Ambas marcam ou gol do Bragantino? A gente pode até ver aí o gol do Bragantino, né? Lá na aba de gols. Sobe um pouquinho, produção, aí, gols, e a gente vai ter, pré-jogo é uma odd muito baixa, né, pelo que analisamos, pode ser mais um pouco, o gol do Bragantino tá aí, ó, pagando mais de 0,5 gols do Bragantino, 1,41, é uma cotação muito baixa pré-jogo, o recomendado seria esperar o ao vivo, para essa odd subir um pouco mais, mas aí a gente já pode abrir o olho para o pré-jogo, voltando lá na aba principal, descendo um pouquinho, a gente vai observar ambas marcam, ou seja, para Bragantino e Flamengo fazerem gols nesse jogo, a gente tem aí uma cotação de 1,86, uma odd muito mais atrativa, que eu acho que vale a pena, porque o Flamengo, por mais que não esteja vivendo um bom momento, tem um ataque muito forte, né? Teve o retorno agora de Gabigol, inclusive, então deve também deixar seu gol, mas acredito muito que o Bragantino vai conseguir fazer também. E o Bragantino é um time que tem um estilo ofensivo de jogar, né? Então Exato. É um time que geralmente marca, mas geralmente sofre gol, e é um time jovem também, né? Então, tem muito gás quando joga. Às vezes tem partidas irregulares. A gente lembra de uma goleada recente contra o Flamengo, né? Em Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é jogo para gols mesmo. Eu acho que tanto pela característica do Bragantino, como o Flamengo também precisando ali recuperar pontos, né, depois da derrota do Botafogo, eu acho que vai ser um jogo mais aberto e aí tende aos dois times balançarem as redes, Matheus. Pois em termos de resultado final, vamos dar uma olhadinha nas vitórias aí dos dois times, né? O Flamengo, ele chega favorito para esse confronto, mesmo diante dessa situação atual, afinal, o elenco do Flamengo é mais qualificado, né? Isso não pode negar. A vitória do Flamengo tá pagando 2,32 e a vitória da equipe paulista pagando 3,11, beleza? Então, levando em consideração esse embasamento que a gente trouxe, o momento das equipes que tá bem distinto, né? O Flamengo jogando abaixo da média, o Bragantino superando expectativas, eu gostaria de abrir o olho para o dupla hipótese a favor do Bragantino. A gente tem uma cotação aí de 1,56 para que a partida termine ou com vitória do Bragantino ou empate. E aí, para os apostadores que são mais ligados, né, a gente sabe que lá na aba de handicap, a gente pode observar um mercado que significa a mesma coisa do que o dupla hipótese, beleza? Arrasta um pouquinho aí, produção, lá na aba de handicap, o handicap mais 0,5 a favor do Bragantino paga 1,6. É a mesma coisa que o dupla hipótese e a gente tem uma cotaçãozinha um pouquinho maior, um retorno de 60% em cima do valor investido. Acredito eu que dificilmente o Bragantino será abatido nesse jogo, Fábio. Flamengo tem poderio, obviamente, pode vencer, é favorito até, mas a gente enxerga mais valor no dupla hipótese do Bragantino do que na vitória do Flamengo. Eu acho que resultado final é um pouco mais complicado, mas eu acho que se tivesse que apostar, eu acho que para o Bragantino não perder, eu acho que seria mais confiável, digamos assim. Até pelo valor da odd, obviamente, e colocar algumas moedas ali no Bragantino, eu acho que é uma boa pedida aí para esse jogo de sábado, Matheus. Perfeito. Então, para fazer aquele recap aí, para o que analisamos aqui, resumidamente, certo? O ambas marcam, cotaçãozinha muito boa aí, acima de 1,8 para que os dois times façam gols na partida, e o dupla hipótese a favor do Bragantino, né? Na verdade, nem o dupla hipótese, mas o handicap mais 0,5, que significa a mesma coisa, tem uma odd melhor, pagando 1,6. É isso, analisado aí Bragantino e Flamengo, a nossa análise completa aí trazendo oportunidades para você no mercado de apostas, lembrando que a nossa casa é a Bet Nacional. E você assistiu esse vídeo? Curte, se inscreve no canal, compartilha, porque estamos aqui todos os dias trazendo novos conteúdos para ajudar você nas suas apostas. Valeu e até a próxima, Matheus. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.